No clima frio, a gente costuma. É comum a gente usar muito agasalho, cachecol, botas, meia grossa, roupas de lã ou tricô, né? Pra gente ficar bem quentinho. Muitas pessoas gostam do frio porque nesse clima as pessoas são mais chiques, né? É o que dizem. E é importante possuir então alguns acessórios como os cobertores quentes, edredons e mantas grossas. Aqui abaixo vocês estão vendo alguns desses itens, né, como meias, esses chapéus e esses tipos de casacos de couro. A gente que não usa muito esse tipo de vestimenta porque o nosso frio aqui ele não é tão intenso como de outros locais, como por exemplo Inglaterra, Inglaterra, Estados Unidos, aonde possuem um inverno muito intenso. Mas tem partes do Brasil onde a temperatura chega em temperaturas e níveis muito baixos, como por exemplo a cidade de Curitiba, que eu já tive até a oportunidade de conhecer. E nesses locais o frio é extremo. E os nossos agasalhos que a gente utilizamos aqui, né, em Anápolis, não são suficientes para essas regiões muito frias, como Curitiba, Inglaterra, Holanda, entre outros países. Então, para cada local é um tipo de vestimenta específico. Só que muitas pessoas não têm nem condição, né, de estarem adquirindo essas vestimentas, como é o caso dos moradores de rua. Eles não conseguem ter acesso e muito menos dinheiro para estar fazendo, né? Então, quando chega a época do frio, várias campanhas, né, de doação de roupas quentes, é, campanhas assim, para facilitar um pouco a vida dos moradores de rua, para que muitas vezes eles tenham um pouquinho de calor humano. Porque senão, gente, já teve casos, inclusive aqui na cidade de Anápolis, onde no ano passado, se eu não me engano, foram duas pessoas que vieram a falecer por conta que não tinha um cobertor, não tinha uma roupa quentinha como vocês têm, né? E elas acabaram morrendo de frio nas praças de Anápolis, que é onde os moradores de rua geralmente vivem. Vamos falar aqui agora um pouquinho da culinária, né? Nessas regiões frias. A culinária das regiões do clima frio incentiva o consumo de bebida quente, né, como aquele chocolate bem gostoso, chocolate quente, café e até mesmo vinho. Até a cerveja é tomada sem estar gelada, porque como vocês devem imaginar, em regiões frias a gente não precisa estar colocando a cerveja no congelador para estar ali congelando. Né? Então regiões como Estados Unidos, países da Europa, eles simplesmente pegam a bebida e já bebem direto. Não é que nem o papai e a mamãe de vocês que colocam na geladeira para depois tomar. O fondue, massa, croissant, sopa, caldo, queijo, pão, dentre vários outros também compõem esse tipo de culinária, que é bem gostoso, né? Você pegar aquele chocolate quente, delicioso e tomar num tempinho frio, até saindo aquela fumacinha. Agora vamos falar aqui do clima frio. A agricultura ela é voltada ao cultivo que se adapta a baixa temperatura. A exemplo de frutas como morango, maçã e pêssego, amora e framboesa. Esses tipos de alimentos, pessoal, você não vai ver sendo plantado aqui em Anápolis, a menos que a gente possua uma estufa para controlar o clima ali dentro. Só que ali seria um microclima, né, que seria um clima artificial ali que a gente estaria utilizando para plantar. Então, quando você come morango, uma maçã, pêssego, ele quase que 100% das vezes não foi plantado aqui no estado de Goiás. Geralmente ele vem da região sul, né, de Santa Catarina, São Paulo, né, essas regiões onde o clima é mais frio. E a gente pode destacar o cultivo de grãos e cereais, como trigo, aveia, centeio, cevada, né, esses grãos que eles gostam mais desse clima frio. Então, muito dificilmente você vai encontrar plantações, né, desse tipo de frutas, legumes, grãos e cereais aqui no estado de Goiás. O clima frio também. O clima frio ele acaba modificando as nossas ações costumeiras realizadas no nosso dia a dia e eles podem tornar mais difícil. No clima frio, vocês sabem que a gente deve andar
É, no clima, perdão, gente. No clima frio a gente deve andar com total atenção, não é verdade? Então no clima frio, é, chuvoso aqui, a gente sempre tem mais atenção quando a gente vai sair de casa, de carro. Por quê? Porque é perigoso, escorregadio. E em determinados países é ainda pior porque eles possuem neve. Né? E é maravilhoso você fazer bonecos, bola de neve, guerrinha. Só que o quê? No trânsito, nas calçadas, as pessoas têm que ter um olhar quadruplicado. Por quê? Porque é muito fácil de escorregar. E a neve nas estradas ela prejudica o trânsito e pode provocar muitos acidentes. Por quê? Diferente da água, que só molha a pista e fica aquela camadinha de água, a neve, quando ela cai na estrada e vai acumulando e os carros vão passando, ela vai formando uma camada de gelo. E vocês já viram, se você pegar um cubo de gelo na mão, não por muito tempo, né? Porque senão vai queimar, e passar o dedo por cima, você vai ver que o gelo ele é liso. Então, muitas vezes, quando acontece isso, mesmo que você pise no freio, o carro vai continuar tendo movimento. Então, eles precisam usar pneus especiais, né? Muitas vezes eles usam pregos no pneu para não escorregarem. E na situação deve sair de casa só com muito agasalho. As pessoas costumam utilizar 3, 4 blusas de agasalho, uma por cima da outra, porque o frio é extremo. Então vamos lá, vamos continuar aqui falando do clima frio. As casas elas costumam ter telhados inclinados, para fim de não acumular muita neve. Porque se fosse no Brasil, onde os telhados são mais retos ou pouco inclinados, a neve se acumular, até ficar um peso tão grande que tudo ia desabar. Então por isso que você enxerga naqueles filmes, todas as casas possuem o telhado assim. Para quê? Quando a neve bater, ela poder cair. E algumas possuem até lareiras, né, e aquecedores, que são utilizados para amenizar o frio. Então, nos Estados Unidos, países frios, não é um item de luxo as lareiras. Elas são utilizadas realmente para aquecer a casa, porque se não aquecerem, o frio é muito extremo. Clima frio extremo demais. Esse frio extremo aqui, a gente localiza ele, né, em regiões das calotas polares, como na Antártida, onde vivem alguns pesquisadores de vários países do mundo. Eles vão para lá simplesmente para estudar. Né? Ali eles conseguem ver um pouco da história da Terra, como por exemplo como a Terra foi formada, como que, como posso dizer para vocês, um pouco da história, né? Porque como é congelado, ela consegue arquivar como se fosse um pendrive, um CD. Então tudo que fica ali fica armazenado. Então a rotina deles depende muito das estações do ano, porque tem tempestades que podem durar um mês, 2 meses. Então eles têm que ficar dentro das casas, dentro de containers, de caminhões mesmo, que levam para lá, para ficar protegidos. E no inverno, no frio extremo, é impossível que eles fiquem lá, porque a temperatura é tão grande, a baixa temperatura é tão grande, que eles não conseguem sair para pesquisar. Então eles retornam para casa e quando acaba o inverno, eles retornam para lá para estarem pesquisando. Na região do Ártico, no entanto, existem habitantes chamados de Inuits, né, ou Esquimós, que vocês já devem ter visto algum desenho, né, falando dos esquimós. Além deles, os lapões e samoeiros. A rotina deles é diária, consta da pesca e é feita no gelo e da caça. Ou seja, eles pegam ali uma ferramenta, fazem um buraco no lago congelado, pescam e assim conseguem comer, se alimentar. E eles usam a gordura animal, né, do peixe para isolar os iglus e também como fonte de energia. Além de cozinhar, eles revestem o iglu com essa gordura do animal e, através disso, o frio não consegue ultrapassar. E costumam usar roupas feitas da própria pele dos animais. Vamos lá, então. E agora vamos falar um pouquinho do clima quente. No clima quente é totalmente inverso. No clima quente é comum o uso de roupas mais leves, né, sempre que possível, e roupas claras. Por quê? Se você usa uma roupa escura,
A roupa cor escura como a preta, ela vai estar ali absorvendo o calor. Então a pessoa que usa roupas escuras, ela vai sentir uma sensação de calor mais forte. Enquanto uma pessoa que usa roupa branca, ela sente a sensação de mais fresca. A mesma coisa a gente pode colocar como exemplo dois veículos do mesmo modelo, do mesmo jeito, iguais, só que um é branco e um outro é preto. E você deixa ele no sol, né, o dia inteiro na rua. Às 6 da tarde você vai embora. Você entra no preto, você dificilmente vai conseguir ficar lá dentro, porque a temperatura lá dentro vai estar bem maior do que o branco. O branco ele vai estar mais ameno. E o uso de chapéu e boné é comum nesses dias quentes também, né, para auxiliar para não ter queimaduras e também para proteger, né, um pouco a nossa cabeça. E é recomendado o uso de filtro solar sempre, todos os dias, durante todos os dias, mesmo que estejam apenas nuvens. Por quê? Mesmo que o sol não esteja à vista, ainda assim os raios solares eles conseguem ultrapassar, né, a radiação solar e conseguem nos atingir. Então é ideal você passar protetor solar todos os dias. No clima quente, gente, culinária, as pessoas gostam de fazer frutos do mar, tropicais, vários temperos, né? Isso dependendo de cada região. Alguns ingredientes recebem destaque, né, como feijão, milho, arroz, além de raízes e tubérculos, como inhame, macaxeira, que vocês conhecem como mandioca, e a batata. É, Frutos do mar e peixe são bastante utilizados nas receitas, só que no Brasil a gente não utiliza tanto. Mas no litoral, as pessoas que moram mais ao litoral acabam utilizando mais de frutos do mar. No clima quente também é recomendável, em áreas mais quentes, o consumo de muito líquido. Geralmente a bebida é gelada, como suco, refrigerante, né, milkshake, sorvete, né, dentre outros. Também é recomendado o consumo de comida leve, especialmente em dias mais quentes, como uma saladinha ali, uma comida mais leve. Então, gente, em dias quentes não vamos comer uma comida pesada, como por exemplo uma feijoada, uma comida bastante carregada, porque além dela ser quente, ela pode trazer complicações para você e para sua saúde. Então, por exemplo, eu não posso comer comida quente no dia que vem calor. Sim, você pode, só que tudo numa quantidade adequada. E o sorvete também, né, gente, ele é um alimento bastante consumido em época de calor. Porque quem não gosta realmente de sorvete, né? Ou açaí. Já no clima quente, a agricultura ela está voltada para o plantio de frutos tropicais, grãos, tubérculos, hortaliças e legumes. Aqui em Goiás a gente tem um pouquinho de tudo, né? Calor frio, calor frio. Então a gente consegue plantar alguma dessas frutas ainda. Durante o período de estiagem ou de muita chuva, a lavoura fica comprometida ou perdida. Então algumas frutas, como o abacaxi, ele gosta de calor, diferentemente do morango. Então é muito costume você comer um abacaxi e ele vir lá do Nordeste, do Tocantins, da Bahia, né, dentre outros. Enquanto no frio as piscinas precisam ser aquecidas, no clima quente elas são utilizadas para refrescar. Então a piscina ela é boa em todos os dois, né? Só que é difícil você achar piscina aquecida quando você está com frio. Mas hoje em dia a tecnologia está sendo utilizada através do próprio sol. Né? As piscinas hoje em dia elas possuem essas placas solares aqui que eu estou mostrando com o mouse. E essas placas elas fazem o quê? De um lado entra água fria, ela passa por dentro da placa, o raio solar bate ali e faz ela ficar quente. A água retorna quentinha para a piscina. Então, além disso, o calor do sol ele pode ser usado também para fazer energia solar, né? Transformar energia solar em energia elétrica e dentre outros. É comum que as precipitações sejam chuvas, por isso nos meses chuvosos o uso de guarda-chuva é indispensável. E no clima quente, pessoal, as chuvas elas geralmente são muito intensas. Então é muito comum um alagamento das ruas, como aconteceu aqui em Anápolis algumas semanas atrás, e causa bastante transtorno, né, no trânsito, tanto no trânsito terrestre, né, como os carros, caminhões, tanto no aéreo também. Se chover muito, os aviões também não podem voar. E se chover muito no chão, os carros eles podem ficar alagados. Mas isso também é um pouquinho de culpa do ser humano.
né, onde ele retirou o curso da água natural, né, ou seja, o caminho que ela seguia. O homem também tirou a terra, colocou cimento, então impede que a terra absorva a água. E as enchentes e os deslizamentos de terra podem causar muitas mortes, né? Quando chove muito, a terra encharca e se for um morro, essa terra pode descer, causando um deslizamento. E quem estiver abaixo, né, dificilmente sairá vivo. O clima quente ele pode ocasionar, gente, a ausência de água em alguns lugares. Por falta da água, há uma grande dificuldade de sobrevivência, como por exemplo na região nordeste do país, onde muitas pessoas sofrem com a seca todo ano. Certas pessoas elas têm que andar cerca de 10, 15, 20 quilômetros para achar um açude, né, como esse aqui, que é uma pequena mina d'água, né, que brota do chão. E muitas vezes essa água ali era uma água insalobra, ou seja, uma água suja, com animais mortos, dentre vários outros é, problemas. Mas é ali que elas têm que beber, acabar se alimentando e tomando aquela água. E a agricultura e pecuária fica muito prejudicada também. Eu acho que no ano de 2010, vocês nem que estavam, né? Muitos animais acabaram morrendo no Nordeste pela seca, porque os donos não tinham aonde buscar água. E era como se fossem muitos animais. Sem água, a gente não sobrevive. A mesma coisa os nossos animais. Sem água, eles também não sobrevivem. Pessoal, eu acho que já deu para entender um pouquinho, né? Então, na próxima aula a gente vai estar fazendo a correção da atividade. Eu acho que vocês já conseguiram compreender um pouquinho do que é o clima e do que é o tempo. Mas é importante lembrar que com a tecnologia essa interação está aumentando, então a gente está conseguindo identificar fatores climáticos que podem mudar antes que eles aconteçam. Então a tecnologia é nossa aliada. Mas na próxima aula a gente vai estar realizando a correção. Tá bom? Tchau, tchau, gente.